Muitos assuntos permeados a partir da capital federal e é natural que as discussões estejam muito centradas na PL que fala nas mudanças na nova política sobre aborto. A gente vai lá para Brasília para saber do Rafael Procópio os últimos acontecimentos. Depois a gente traz uma palavra do governo. Pela primeira vez há uma palavra do governo sobre esse tema. Fala, Rafael Procópio, boa tarde. Agora sim, fala, Procópio. A aprovação do requerimento de urgência para o projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gestação ao homicídio segue repercutindo no parlamento e na sociedade. O termo foi aprovado pela Câmara dos Deputados em uma manobra rápida na noite de quarta-feira, que durou 23 segundos para ser confirmada em votação simbólica. Por conta da polêmica que já vinha sendo percebida antes mesmo da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já teria se comprometido a colocar uma relatora para tratar do mérito da matéria, provavelmente do chamado Centrão. O requerimento de urgência tira a obrigatoriedade da matéria ser apreciada em comissões temáticas, fazendo com que o texto vá diretamente a plenário. No entanto, ainda não há data para que isso aconteça. Antes mesmo do texto ser votado na Câmara, o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que será preciso ter calma para apreciar o caso. Uma matéria dessa natureza jamais, por exemplo, iria direto ao plenário do Senado Federal. Ela deve ser submetida às comissões próprias e é muito importante ouvir, inclusive, as mulheres do Senado, que são legítimas representantes das mulheres brasileiras, para saber qual é a posição delas em relação a isso. Mas uma posição, eu prometo dá-la, eu gostaria de dar depois que eu lesse realmente o projeto na sua inteireza. Mas a separação e a natureza absolutamente distinta entre homicídio e aborto, isso eu já posso afirmar, porque é assim a legislação penal e assim deve permanecer. A proposta é do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. O texto equipara criminalmente o aborto ao homicídio se praticado após as 22 semanas de gestação, aproximadamente 5 meses e meio. Hoje, a legislação brasileira permite que o aborto seja feito em 3 casos: quando a gestação oferece risco à vida da gestante, em casos de anencefalia fetal e quando a gestação é decorrente de um estupro. Uma das principais críticas ao projeto é que, com a modificação proposta, uma mulher vítima de estupro que interromper a gravidez após essas 22 semanas pode pegar até 20 anos de prisão, enquanto o estuprador, no máximo 10. 3:06, teve a palavra do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. O governo se posicionou na pessoa do ministro Padilha, o ministro Alexandre Padilha. E ele disse isso daqui, ó. Não contem com o governo para mudar a legislação de aborto do país, ainda mais para um projeto que estabelece que uma mulher estuprada vai ter uma pena 2 vezes mais do que o estuprador. Não contem com o governo para essa barbaridade. Nós vamos reforçar isso com os líderes, assim como tem mais de 2 mil projetos que já foram votados em requerimento de urgência, mas nunca foi votado. Nós vamos trabalhar também para que um projeto como esse não seja votado. Ô Zaidan, a gente falou amplamente, você falou amplamente também ontem aqui a respeito do tema, da profundidade do tema. Tem a questão política. O Rodrigo Pacheco disse que antes de dar uma posição, ele quer receber o projeto. O projeto tá aí, né? Só ler. Um projeto já está à disposição para todo mundo ler, né? Não precisa esperar chegar na mesa, já dava para ter lido. Mas ele se posicionou e principalmente se posicionando sobre o trâmite. Dentro do regimento de cada uma das casas, dizendo que no Senado não aconteceria da forma que aconteceu na Câmara. Claro que é uma alfinetada no Lira, ou um posicionamento do governo dizendo que, para não contar, tem a questão política envolvida. Queria te ouvir sobre isso também. Não há dúvida que é uma alfinetada no Lira, né? Essa frase do Pacheco. No Senado não vai direto para o plenário, um tema como esse, passa por todas as comissões, etc. Agora, essa posição do ministro Padilha, ela deve servir tanto para o projeto na Câmara quanto para o voto da Rosa Weber. A legislação brasileira está assentada, você tem as exceções estabelecidas exatamente em reconhecimento ao que diz a Constituição. A Constituição defende a proteção integral da vida. E o Código Civil trata o nascituro como um ser humano.
diferente do status de pessoa humana, ou seja, de personalidade civil. Então, a criança nasce, recebe um nome, recebe um número, tem registro no cartório, ou seja, ela passa a ter uma identidade social. Mas ser humano, diz o Código Civil, ela é antes de vir à luz. Não é? Então, nós temos as exceções estabelecidas na lei e não havia por que mudar. Então, é preciso que a posição seja em direção às duas propostas de mudança. Tanto a da Rosa Weber, que defendeu uma radicalização das possibilidades de aborto, desrespeitando a própria Constituição e dizendo falar em nome da Constituição, quanto da Câmara, que, como acabou de dizer o Rodrigo Pacheco, coloca contra a lei uma equivalência que a lei não estabelece entre o homicídio e o aborto, e mais do que isso, né? Apenando mais o aborto do que o homicídio, do que o estupro. E que não há equivalência entre homicídio e aborto, porque a pena ela é equivalente ao homicídio. Então ela se torna maior que a pena para o aborto. E por isso essa equivalência entre homicídio e aborto estabelece uma pena maior para o aborto do que para o estupro. E, disse o Rodrigo Pacheco, essa equivalência não encontra base legal na legislação brasileira. Mas querem mudar a legislação, não com projeto de lei, porque isso é uma questão constitucional. E além disso, vale notar, a posição da Rosa Weber também deve ser rechaçada, não é? Porque ela desrespeita esse mesmíssimo princípio constitucional. Está lá no artigo 5º, que é o artigo que estabelece o fundamental da Constituição, aquilo que é intocável na Constituição. E, obviamente, o direito à vida está lá e coube ao Código Civil estabelecer que o nascituro tem o mesmíssimo direito à vida que todos nós. Zaidan, como é que o governo vai lidar ao longo das próximas semanas e meses, principalmente ao longo das próximas semanas, apesar de ter parecido claramente que o Lira sentiu o golpe da correria e da vontade que ele tinha de bater no Supremo e bater no governo com esse caso, e até exigir que houvesse um posicionamento do governo, ou tornar pública uma necessidade de posicionamento do governo, coisa que aconteceu com mas acho que a necessidade de exposição buscada é do presidente Lula, me dá a impressão, pelo menos nesse aspecto. Como é que se administra o posicionamento, caso o projeto vá adiante, em se pensar em vetos diante de derrotas que já aconteceram lá na Câmara Federal? Bom, se o governo entende que é uma questão de princípio, e segundo o Padilha é uma questão de princípio, tanto que ele enfatizou, não contem com o governo para aprovar isso, e ao mesmo tempo a Gleisi Hoffmann prometeu para segunda-feira uma posição oficial do partido contrária ao projeto, se é uma questão de princípio, para ele também, isso é fundamental, ele vai vetar, ainda que contando com um risco elevado de ter mais um veto derrubado. Mas ele não pode deixar de vetar porque sabe que vai perder, não é? Não pode, ele tem de vetar se ele tiver convicção. O Lula foi perguntado e achou ruim a pergunta e disse que quando voltar ao Brasil vai ver todo o projeto, vai ler o projeto e vai se posicionar. E disse antes, foram duas vezes a mesma pergunta, antes ele disse que estava lá tratando de outros assuntos e aí vem perguntar a respeito de uma decisão da Câmara dos Deputados e que ele não estava ali para tratar disso, né? Então ele driblou o tema, ele não disse sou contra, sou a favor, concordo, discordo, ele não disse nada. E a posição dele vale mais do que a do Padilha, que é de todo mundo dentro do governo. Mas eu acho que se houver aprovação, ele vai vetar. E o que eu disse a respeito do Padilha vale para o presidente também, né? Que o projeto está aí para quem quiser ler, né? Não é por falta de acesso ao conteúdo escrito do projeto.